Vamos lá, galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre redes de comunicação. Vamos pegar um pouco a introdução à telecomunicação. As redes de comunicação de uma maneira genérica. Vamos lá. Quando eu penso em comunicação de dados, eu tenho um emissor, um receptor. Já viu que o psicotécnico para mim é triste, né? Um emissor e um receptor. Eu tenho a mensagem propriamente dita, um meio de transmissão para que essa mensagem possa ser enviada e um protocolo que vai ser análogo a um idioma para que a comunicação possa ser compreensível entre o emissor e o receptor. Beleza? Então, um sistema de comunicação é formado por 5 componentes. Quais são os componentes? O emissor e o receptor. Eu tenho que ter um meio de transmissão para que eu possa enviar a mensagem e um protocolo padrão, comum, para que tanto o emissor quanto o receptor compreendam o significado daquela informação. Bom, ciente desses componentes, vamos falar um pouquinho sobre o fluxo dos dados. Quando eu penso em fluxo de dados, a comunicação pode ser simplex, pode ser half duplex ou full duplex. Isso é importante. O que é uma comunicação simplex? É aquela onde os dados trafegam em um único sentido. Isso é simplex. Como assim, em um único sentido? Quando eu vejo, por exemplo, um monitor, eu sou o usuário lá, a informação tem um único sentido. O monitor não é um dispositivo somente de saída. A informação tem o quê? Uma única via. Ela é simplex. Não gostei do exemplo. Então, percebam. Na minha casa eu comprei uma televisão e quero assistir a Rede Globo. A Rede Globo vai ter uma antena, normalmente em um local alto, propagando o seu sinal de TV. E o meu aparelho é somente um receptor de TV. Então eu posso assistir a programação da Rede Globo. Mas eu não tenho como reclamar de nada, não tenho como opinar, criticar. Eu só consigo o quê? Receber os dados. A comunicação se dá em um único sentido. É simplex. Beleza. Agora, o que seria esse half duplex? É aquela meio a meio, onde eu posso enviar e receber, mas não ao mesmo tempo. Como assim? Quando você estiver trabalhando lá na polícia, que estiver com a tua viatura lá, você vai pegar o PTT do rádio e vai apertar lá. E vai falar, gritar, prioridade, prioridade! Socorro! Vai apertar lá o PTT. O que acontece? Enquanto você estiver falando, ninguém pode falar ao mesmo tempo. A comunicação é o quê? Half duplex. Você vai poder falar e vai poder escutar, mas não ao mesmo tempo. Essa é uma característica do rádio amador, essa é uma característica de um interfone, essa é uma característica do talkabout, enfim. Sempre que eu puder falar e escutar, enviar e receber, mas não ao mesmo tempo, tem que ser um de cada vez, eu tenho uma comunicação half duplex. Pessoal, um outro exemplo claro é o Nextel, mas o rádio, né? Quando a gente tinha lá o Nextel, apertava lá o PTTzinho, aí começava a falar. Enquanto um fala, o outro tem que ficar o quê? Esperando. Eu lembro que o Nextel era uma maravilha para os relacionamentos. Era. Aí, o pessoal parou de usar rádio, começou a usar telefone. O que é o telefone? O telefone é full duplex. O que acontece no full duplex?
Os dois podem falar a hora que quiserem. Com isso, tá o carinha lá conversando com a consorte, com a mulher. Aí, de repente, ele começa a falar, a mulher faz o quê? Fala mais alto! E aí ele fala mais alto. Aí começa a brigar. Tô falando. Comunicação full duplex é aquela que você pode falar a hora que quiser. Por quê? O tráfego é bidirecional. Eu vou ter duas vias de comunicação, uma para envio e uma para recebimento. Aí a comunicação é full duplex. Beleza? Vamos ver como é que esse assunto cai na prova? Questão da Polícia Federal. Em redes de comunicação, existem 3 modos de transmissão. O simplex, onde os dados circulam em apenas um sentido. Até aí tá legal, né? Simplex só tem ida, ou só volta. Só tem um sentido. O half duplex é onde os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Aí a questão ficou errada. Por quê? No half duplex, circularão nos 2 sentidos, mas não ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tinha que ser full duplex. Era o detalhe da Polícia Federal. E se vocês observarem, ó, tá trocado. Onde tem esse half duplex, a gente vai ter a chamada ligação de alternância, que é enquanto um fala, o outro fica esperando. Alternância. Então, a questão da Polícia Federal está errada. Vamos continuar. Questãozinha da ABIN. Em uma rede de comunicação operando no modo half duplex ou semi-duplex, né, que é a metade, semi, ocorre a transmissão simultânea do sinal da origem para o destino e vice-versa? Claro que não. Transmissão simultânea seria o quê? Full duplex ou simplesmente duplex. Quando eu falo só o duplex, eu posso inferir que é full, ok? Eu posso inferir que eu vou poder enviar e receber ao mesmo tempo. Então, a questão da BIM está errada. TRE do Rio. Em radioamadores, a transmissão de dados em ambos os sentidos é do tipo full duplex. Aí o candidato tinha que ter esse conhecimento, que em radioamador, a comunicação é o quê? Half duplex, porque o radioamador, ele estabelece uma frequência lá em megahertz, 147, 215, sei lá, megahertz. E aí ele vai transmitir naquela frequência. Então, enquanto um está transmitindo, os outros têm que ficar esperando. É o quê? Half duplex. Essa questão está errada. Ok? Vamos que vamos. Questãozinha do TRE do Piauí. Pode-se classificar a ligação física existente entre as duas entidades do nível físico em relação a diversas propriedades de transmissão do enlace. Em relação ao sentido, uma comunicação que ocorre nos sentidos direto e inverso, de forma simultânea, é o quê? Full duplex. Se eu tenho inverso e direto, está indo e voltando. Simultaneamente vai ser o quê? Full duplex. Então o gabarito é letra C de Charlie. É mais uma questão para mostrar como esse assunto pode ser cobrado. Beleza? Observem que a aula ela tem essa didática. Não é uma aula de exercícios. Eu dei a teoria e vou mostrando as questões, abordando como aquele assunto pode cair. Essa, na minha opinião, é a melhor maneira de estudar. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre redes. E aí observem que eu continuo sendo genérico. Né? Por quê? Porque quando eu penso em rede, pode ser uma rede telefônica, pode ser uma rede de computadores. Sendo mais genérico ainda, viajando mais ainda, a gente tem rede de pesca, rede de dormir, a gente tem rede ferroviária, rede rodoviária. O que todas essas redes têm em comum?
interconexões, interligações. Se eu pensar numa rede rodoviária, eu tenho inúmeros cruzamentos. Se eu pensar numa rede ferroviária, idem, né? Eu vou ter os ramais. Se eu pensar numa rede de pesca, eu tenho um monte de linhas lá interligadas, entrelaçadas. E para poder dormir, a rede também foi toda ligada. Então, qualquer rede vai ser o quê? Um conjunto de equipamentos, de dispositivos interligados, interconectados, com o objetivo de trocar informações. Vejam, quando eu falo de redes, um conjunto de dispositivos, onde esses dispositivos vão ser chamados de nós, conectados por um link de comunicação. Link que pode aparecer na prova também como um enlace. Então, os dispositivos a gente vai chamar de nó e os links a gente pode chamar de enlace. Quando eu estabeleço uma conexão, quando eu crio uma rede, alguns critérios devem ser atendidos. Isso pode cair também na prova, hein, gente? Quais são os critérios que uma rede deve atender? Primeiro, o desempenho. Faltou um H. O que é esse throughput aí? É a vazão. É como a taxa de transferência. O interessante aí é saber que nem tudo que você transmite corresponde a essa vazão. Como assim? Tem rede que eu mando pacote pra caramba, mas muitos desses pacotes são para controle. Aí eles não correspondem a dados líquidos. Ou seja, muitas vezes eu tenho uma transmissão maior do que uma vazão. A vazão está associada de fato ao quê? A transmissão dos dados das mensagens. Agora, esse termo delay, o que é isso? Um atraso. Então, eu tenho vazão, tenho atraso. Eu tenho que levar isso em consideração, né? Quanto maior a vazão, melhor. Quanto menor o atraso, melhor. Vazão e atraso vão impactar no desempenho. Confiabilidade. Medida pela frequência de falhas e tempo de restauração. Se acontecer algum problema, vai retornar rapidamente. Isso vai tornar a rede confiável. E segurança está associada ao quê? A privacidade, os dados não devem ser interceptados, não devem ser lidos por terceiros. E a integridade. Eu vou transmitir uma mensagem. A mensagem tem que chegar completa do outro lado. Não pode ir faltando palavras, faltando sílabas, né? Seriam medidas de segurança que devem ser utilizadas aí para integridade. Legal. Tipos de conexão. Um link, que é a mesma coisa que enlace, é um caminho de comunicação que transfere dados de um dispositivo a outro. Então, essa é a definição de link. Há dois tipos possíveis de links de conexão: ponto a ponto e multiponto. Então, vocês têm que entender a diferença entre eles. Se eu pego, por exemplo, um computador e ligo em outro computador com um pedaço de cabo e conectores. Aqui é notório que o cabo tem duas pontas. Sempre que eu pensar em um par, sempre que eu pensar em dois, eu vou ter uma conexão ponto a ponto. Agora, se eu tivesse 3 computadores, eu teria que ter, no mínimo, 2 pedaços de cabo para ligar esses 3 computadores. Como assim? Se eu tiver 3 computadores, vou só rabiscar. Se eu quiser ligar esse nesse daqui, eu tenho um pedaço de cabo. Se eu quiser ligar esse nesse daqui, eu tenho um outro pedaço de cabo. É um pedaço de cabo para ligar ponto a ponto. Agora, eu poderia redesenhar isso com um único cabo e pendurar esses 3 computadores em um único cabo. Se eu só tivesse um cabo
e várias máquinas ligadas a esse cabo, eu teria um enlace chamado multiponto. Então, sempre que for ponto a ponto, o cabo só liga duas partes. É a característica do enlace ponto a ponto. E quando for multiponto, eu tenho vários nós amarrados em um único cabo. Qual é o melhor? A gente vai discorrer bastante sobre essas características. Mas a primeira leitura é para distinguir o que é ponto a ponto e o que é multiponto. Veja, ponto a ponto vai oferecer um link dedicado entre os dois dispositivos, porque é um pedaço de cabo só para ligar os dois. Se esse pedaço de cabo é só para eles, ele é dedicado. Já no multiponto, é uma conexão na qual dois dispositivos compartilham um único cabo. Dois ou mais dispositivos compartilham um único link. Então, se eu tiver 3 computadores, eu posso ter um único cabo e as 3 máquinas usando um mesmo cabo. Galera, aí a gente vai fechando essa parte de introdução às redes de comunicação. Falamos sobre comunicação quanto ao sentido, simplex, half duplex e full duplex. Falamos sobre característica de nó, característica de link e tipos de conexão. Vamos que vamos.